Bem-vindos a mais um Papo de Dono. Eu sou o Daniel Pereira e eu sempre trago aqui alguém que tem uma história, fantástica para contar pra gente ou alguém que tem alguma coisa muito inovadora. E hoje eu tô aqui com o Robson Bessa da Unblocked, que vai falar, dentre outros temas pra gente, contar a história dele no empreendedorismo e falar muito sobre o que tá acontecendo nesse mercado tributário. Mas eu vou deixar ele explicar no detalhe o que tá acontecendo com essa mudança que vai ter em junho. Então, eu queria, antes de mais nada, Robson, agradecer a sua presença e pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória no empreendedorismo. Joia, obrigado, Daniel, pelo convite. Um prazer estar aqui, poder falar para a tua audiência. Bom, eu venho do mundo de finanças, eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência na área financeira, então fui CFO de algumas grandes empresas, de fundos de private equity até 2019. Em 2019 eu decidi tirar um ano sabático, fui fazer alguma coisa diferente daquilo de finanças, a gente falava muito em transformação digital nessa época, né? E eu fiz uma reflexão importante de estudar fora, fazer algo relacionado a finanças ou não, e aí decidindo estudar em Kellogg, né, uma universidade de uma escola de negócio americana, em Chicago, e fui estudar transformação digital. Foi aí que tentaram colocar na minha cabeça, na cabeça de um financista que tem uma formação super cartesiana, aspectos de marketing, de digital, de modelos de negócio, de tecnologia, de IA. Naquela época a gente falava muito sobre machine learning, deep learning, antes ainda da IA generativa, e isso abriu a minha cabeça assim de uma forma absurda, né? E somou aquele conhecimento financeiro, contábil, tributário que eu já tinha e fez com que eu pudesse pensar alternativas diferentes para trazer para o mercado algo diferente, né? Então, falando um pouco de inovação, algo que a gente estudou muito lá. E aí, como um bom executivo de finanças, né, pensando em empreender, o caminho foi, bom, vou montar uma consultoria. Só que consultoria, em geral, é um mercado bastante comoditizado, né? Então, muitas consultorias fazem a mesma coisa. A gente pode julgar ali a qualidade da entrega, mas no fim do dia é a mesma coisa. E o modelo de negócio é um modelo de negócio muito tradicional. Basicamente, o consultor ele vende hora homem. Então, o custo para uma empresa de um projeto é tantas horas vezes uma certa taxa horária. Esse é o custo do projeto. Como trazer disrupção e inovação para esse setor tão comum, Tradicional, né? tradicional, exatamente. Foi aí que eu trouxe, né, alguns aprendizados de Kellogg, estão trazendo muita tecnologia, produtizando alguns serviços consultivos e num modelo de negócio diferente do tradicional, que é a Hora Homem, trazendo então o modelo de recorrência para acesso a esses serviços consultivos para toda e qualquer empresa. Então, com isso, a gente consegue escalar a consultoria, serviços de alto valor agregado para todo e qualquer negócio, a um custo efetivamente baixo. E hoje, esse tipo de inovação que você trouxe, ela tá ligado a algo do seu passado com a parte financeira, mas também tá ligado com o crescimento. Marcos, você falou um pouco de inovação. Você tá aliando alguma coisa mais tradicional com inovador. Inovador tem a ver com marketing, vendas. O que, na verdade, quando ele contrata uma consultoria com essa diferenciação que você tem, ele acaba levando. Na verdade, assim, a gente iniciou a empresa trabalhando com finanças, né? Obviamente, a minha porta de saída do mundo corporativo foi a minha porta de entrada no empreendedorismo, mas eu expandi isso até por conta, né, desse conhecimento que eu fui buscar lá fora, muito a questão da estratégia e da governança junto com as finanças. Então, hoje, a Unblock se posiciona como a primeira consultoria boutique da nova economia, porque tem essa base tecnológica, um modelo de negócio por assinatura, como eu comentei, e num portfólio que congrega de uma forma cross, né, uma simbiose muito grande entre finanças, estratégia, governança e capital humano. Então, não tem como a gente falar de governança sem falar de finanças ou de estratégia. Não tem como falar de estratégia sem colocar números na estratégia. Uhum. Então, a gente entendeu que esse processo de transformação ele permeia todas essas grandes áreas e é isso que a gente faz hoje. Então, o cliente que nos contrata, ele leva, na verdade, soluções para elevar o nível de maturidade de todo o modelo de gestão da sua empresa. Tá. E, num cenário hoje brasileiro de endividamento corporativo, quando você fala que você leva a sua consultoria, você consegue ajudar com que ele venda mais e ele organize a empresa numa forma fiscal também? O que no final das contas ele vai levar de benefício quando ele contrata Uhum. a Unblocked? O que ele... Na verdade, a gente costuma dizer que nós fazemos uma anamnese do modelo de gestão das empresas, né? Então, literalmente uma página em branco, não precisa nem dizer onde é que dói. A nossa tecnologia ela permite mapear
todas as vulnerabilidades da companhia em mais de 60 aspectos dela. Esse é um dos produtos que nós temos. Através desse mapeamento, que é bastante denso, ele não é raso, a gente prioriza ações para melhorar o nível de maturidade, seja lá qual for a área que esteja vulnerável, de acordo com o diagnóstico. Então, por exemplo, se a gente entende e a gente avalia isso, que a empresa tem um problema de esteira comercial, a gente atua junto ao cliente para elevar o nível de maturidade da área comercial deles, fazendo com que, obviamente, aumente, né, as probabilidades de fechamento de venda. Se a gente tem um problema de posicionamento, ou de marca, ou de tributário, ou de contabilidade, enfim, são vários aspectos que a gente olha e atua de forma muito cirúrgica e customizada para cada necessidade. Você basicamente criou um radar, um mapa, ou alguma coisa que faz uma É algo análise nesse sentido, é. mais ou menos nisso, mas com um método próprio seu, você aplica algumas Sim. coisas tradicionais do mercado, como é que você chega num essa empresa tem essa dor e esse é o remédio para ele, como é que você monta esse Todo o desenvolvimento de produto ele é proprietário, né? Então eu desenvolvi tudo que a gente tem hoje dentro da nossa plataforma. Existem várias questões que foram construídas de forma de fato a esnucar ali o empreendedor, né? No bom sentido, né? No sentido, olha, eu quero capturar tudo o que é necessário para que eu entenda como posso te ajudar. A partir daí, a gente desenvolveu um método estatístico de pesos e medidas que, a depender das respostas que forem sendo colocadas na plataforma, existe um peso e esse peso é transformado num percentual de maturidade. E a nossa ideia é que a gente tenha um mapeamento inicial, como eu disse, com praticamente 60 aspectos diferentes do negócio, e a partir daí a gente com o apoio da consultoria digital, a gente vai incrementando, subindo esses percentuais até chegar num nível de excelência. e quando você fala digital, precisa ser presencial, você faz isso remoto? Se eu estou com uma empresa em Manaus, você está aqui em Barueri, você consegue atender? Explica um pouco Sim, mais o que que é esse essa é uma das inovações, né? E é isso que torna o acesso custo efetivo para toda e qualquer empresa. Então, na verdade, assim, a gente tem um modelo de negócio que ele é digital, a gente tem uma plataforma com streaming próprio dentro da própria plataforma, e a gente tem ali sessões de consultoria digital barra mentoria, por assim dizer, e a gente vai nessas agendas recorrentes apoiando o cliente, compartilhando modelagens, compartilhando conhecimento de forma ilimitada, o acesso aos nossos consultores ele é ilimitado através da plataforma, então tem uma ferramenta de chamados. O modelo ele é diferente, a gente não consegue muitas vezes tomar um cafezinho com o cliente, que é muito legal. Por outro lado, a gente consegue ser muito custo efetivo e uhum. promover uma transformação que ele precisa. E com isso, Daniel, a gente consegue chegar no interior do Acre, onde Uhum. nenhuma consultoria consegue chegar de uma forma custo efetiva, mas que lá tem indústrias, empresas que precisam dos mesmos remédios que uma empresa aqui da Faria Lima precisa. Isso a gente consegue fazer com tecnologia. E você já atende empresas nesse modelo remoto, onde você atende fora de São Paulo? Como é que me conta um pouquinho qual que é hoje a sua área de atendimento, um nicho específico? Como é que você está atendendo hoje esse mercado? A nossa atuação ela é agnóstica, então assim, a gente não tem um foco de um setor específico, porque a gente trata de modelo de gestão. Então, finanças é finanças em todo tipo de empresa. Estratégia é desenvolvimento estratégico em todo tipo de empresa. Obviamente que há ali algumas peculiaridades de um setor e outro, né? Mas isso a gente trata. Mas em geral a gente aplica nossas soluções para toda e qualquer empresa. A gente tem um projeto bastante grande, né? Que a gente atuou com quase 400 indústrias no estado do Mato Grosso do Sul com uma solução tecnológica. Foi bem interessante. A gente tem produtos de desenvolvimento estratégico. Tivemos uma imersão, algumas sessões, edições da nossa imersão Strategy Pro Experience, que fez planejamento estratégico simultâneo para mais de 100 empresários em um único dia, usando a tecnologia. Então foi um negócio bem Caramba, pera, interessante. então volta aí, me conta aí, como é que foi isso daí? Você foi online, o pessoal preencheu, o que A nossa, como que surgiu a imersão do Strategy Pro? Eu comecei a perceber que os empresários, em geral, tinham um pouco de dificuldade em desenvolver estratégia, né? Então, o mercado fala planejamento estratégico, mas planejamento é diferente de estratégia, né? Desenvolver uma estratégia é diferente de planejar a estratégia. E aí eu falei, puxa, como que eu posso apoiar esses empresários a conseguir, né, ter um desenvolvimento estratégico, pensamento estratégico, aquela coisa toda. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou montar, né, estruturar uma imersão presencial, onde eu traga para essa imersão
vários empresários, dê acesso a esses empresários da nossa plataforma, deste produto específico que a gente desenvolveu, ao longo de um dia, porque não dá para tirar um empresário 3 dias da sua operação. Então, ao longo de um dia, existe a transferência de conhecimento de vários conceitos que a gente trabalha e ele próprio faz com as próprias mãos o desenvolvimento da estratégia do seu negócio. Ao final do dia, nós temos a nossa outra empresa, Smartrix, que é de ciências de dados, que coleta via API todas essas informações e constrói de forma automática o relatório de desenvolvimento estratégico daquela empresa para que no dia seguinte você possa colocar na TV e chamar a liderança Um ali. dia ele sai com isso pronto, ele já pode sentar com o time depois e falar, ó, Um dia. tomamos essa definição aqui, vamos sentir. Um dia. Essa é a premissa da nossa imersão. Aí. E foi daí que saiu esse seu conhecimento do Simples, dessa mudança que está acontecendo? Foi olhando para esse mercado? Me conta um pouquinho como você chegou nesse ponto que a gente vai discutir um pouco dessa mudança no Simples. Sim. São duas questões, né? Uma primeira questão é que a maioria dos clientes que nos procuram são empresas menores, são pequenas, médias empresas, justamente por não terem, muitas vezes, condições de contratar uma grande consultoria para ter um produto de valor, né? Essa entrega, porque é muito caro. Então, o nosso modelo ele se encaixa muito bem para esse público de pequenas e médias empresas. A grande maioria das empresas neste patamar de tamanho são do Simples Nacional. Então, esse passou a ser um foco e são empresas muito importantes. Assim, para a economia, é o que faz girar a economia, basicamente, né? E um outro aspecto a gente hoje está falando de reforma tributária. A gente está no primeiro ano efetivo da reforma tributária, do cronograma de transição da reforma tributária. Esse ano é um ano de teste, ano que vem é um ano que começa, né? Termina treino, acaba jogo. E as empresas do Simples Nacional têm um aspecto muito relevante para tratar este ano, que é diferente de todos os outros, por conta da reforma tributária. Todas as empresas do Simples, pelo que eu estou entendendo. Eu dei até uma pesquisada, depois eu vou até reler umas perguntas que eu conversei com umas 2 pessoas aqui, que tinham algumas dúvidas também, mas independente hoje, se ele optou pelo Simples, se ele saiu do Real, ele vai ter que, se ele está no Simples, ele vai ter que se enquadrar. E parece que tem algumas pegadinhas, é isso? Exato. A reforma tributária é para todas as empresas, sem exceção. As que são do Simples Nacional, existe uma tratativa específica que precisa ser dada ainda este ano para que sejam adequadas para o ano que vem. Então, sim, todas as empresas do Simples vão precisar se adequar a essas questões aí da reforma. Tá. Em síntese, o que mudou para o Simples com essa reforma? Você consegue colocar uns bullets aí ou explicar em alguns pontos o que quem está assistindo vai ter que ficar atento para essa mudança? O que você pode elencar para a gente em grandes pontos? Tá. Eu acho que o mais relevante, Daniel, para quem é do Simples Nacional é a questão da possibilidade de se creditar da cadeia de suprimento que ele tem. Então, imagine o seguinte, imagine que como funciona hoje no Simples. Hoje você tem o seu faturamento, você se enquadra dentro de um anexo e você tem um percentual de impostos, né, que é recolhido numa guia única chamada DAS, que compõe uma cesta de tributos diferentes. Então, você recolhe uma única guia com um imposto único ali. Isso não gera crédito, na maioria das vezes, né? Tem algumas exceções, mas isso não gera crédito para o seu cliente, diferentemente se você está no lucro presumido ou no lucro real, que você geraria crédito para quem está comprando o seu produto, e da mesma forma você não olha para trás para os seus fornecedores e toma crédito daquilo que você consumiu para poder vender o seu produto ou serviço. Então, esse é o primeiro ponto, como é hoje, tá? Então, não há crédito. Com a reforma tributária, a gente passa a ter um aspecto muito estratégico que é a gestão de crédito. Então, o seu cliente do Simples Nacional, ele quer ter o crédito do IVA, que é o IBS e a CBS, são os novos impostos da reforma tributária, para que ele possa compensar com os impostos que ele vai faturar, né, dentro da operação deles. Se você, que é da empresa do Simples, mantém a sua empresa no modelo tradicional do Simples, você não gera esse crédito para o cliente. Entendi. Então, o primeiro ponto o cliente, ao perceber isso, ele pode ter a opção, e certamente ele vai fazer, de olhar para o mercado e falar, tá, você está me vendendo algo aqui por 100, não me dá crédito, tem um concorrente seu do lado ali que está no lucro presumido, que me vende a 115, mas me dá 28% de crédito. Porque hoje, pelo que eu entendi, o empresário olha só a alíquota do DAS lá, e ponto final, ele não está olhando esses pormenores que estão atrás. Porque não existe isso hoje. Essa é uma grande mudança relevante por conta da reforma tributária. Mas também nem foi informado, é isso, no final das contas? A gente tem percebido, eu e a Mariana, minha sócia,
nós temos percebido o pessoal está meio letárgico em relação à reforma tributária, né? Então estamos esperando a coisa acontecer para sair fazendo alguma coisa. O fato é que para o Simples Nacional saiu agora uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, agora em abril, dia 9 de abril, super fresquinho, que diz o seguinte, que olha, você que é Simples Nacional, você tem até dia 30 de setembro, na verdade, entre 1 e 30 de setembro, para fazer duas opções. Primeira opção, permanecer no Simples Nacional, ou migrar para outro regime tributário. E no caso de você permanecer no Simples Nacional, você tem que fazer a opção se você vai permanecer no regime simplificado ou o que eles chamam de regular ou híbrido. O que, que é? Essa é a grande mudança para o Simples Nacional. O que, que é o regime do Simples Nacional regular ou híbrido? Lembra que eu falei que a gente tem um imposto único recolhido na DAS? Dentro dessa DAS vai ter lá o imposto novo da reforma tributária. Então, reduziria este imposto da DAS, vamos supor que você pague 15% e o IBS e a CBS seja, por hipótese, 5% dos 15%, né? Tá. Então, tiraria esse 5%, você recolheria 10% na DAS, e esse imposto da reforma tributária, CBS e IBS, você recolheria na alíquota cheia. Por quê? Você recolhendo na alíquota cheia, você permite que o seu cliente se credite da alíquota cheia. E para o seu cliente o crédito é relevante. Perfeito. Da mesma forma que você dá direito ao crédito, você também tem direito ao crédito. Então você tem que olhar agora para a sua cadeia de valor lá atrás e entender quais dos seus fornecedores podem te dar esse crédito, porque a alíquota ela vai ser majorada na saída da sua mercadoria. Se você não tiver crédito suficiente para compensar, você vai ter um aumento de carga Muito de carga tributária. tributária. Né? Entendi. O ponto todo, né, é o seguinte, para você tomar essa decisão, você precisa modelar o seu negócio, você precisa fazer simulações de cenários econômico-financeiros do negócio. Você precisa olhar para os seus fornecedores e entender, esse cara vai me dar crédito? Porque pensa o seguinte, se todos os seus fornecedores forem também do Simples Nacional, Uhum. você está tendo o mesmo problema que o teu cliente está tendo com você. Entendi. Então, assim, se eu for para o híbrido, eu vou aumentar a minha alíquota para dar crédito para o meu cliente, mas eu não vou me creditar de nada. Então, eu vou perder dinheiro. Eu vou ter um Você perde até impacto. competitividade, porque se uma Com outra certeza. empresa do seu mesmo segmento tem esse olhar para o negócio dele, ele vai conseguir comprar mais Exato. barato e até aumentar a lucratividade. Exato. Ou às vezes estão já num outro, um pouco maior, já está Uhum. num outro regime tributário que nem tem essa preocupação que o Simples tem agora. Então, eles já se acreditam, né, dessas questões da cadeia de valor. Então, essa é uma decisão extremamente estratégica porque muda margem, muda preço, muda valor das companhias. Então, é muito relevante. Tem um segmento específico que você fala, não, esse daqui tem que prestar muita atenção. Esse, Olha, um setor, um mercado que sim. esse vai ser diretamente impactado. Se você é uma empresa do Simples Nacional que vende majoritariamente B2B, ou seja, de empresas para empresas, Ah. você tem que se preocupar. Porque o seu cliente, como eu disse, vai querer o crédito. Ele vai querer o maior crédito possível. Se não for com você, vai ser com o seu concorrente. Entendi. E da mesma forma, você vai olhar para os seus créditos ali. Se você for uma empresa majoritariamente B2C, é menos preocupante, né? Em tese, Talvez não tenha essa gestão. você não, porque o consumidor final ele não tem o crédito, né? Então, assim, eu vou comprar um tênis, eu não vou me creditar do imposto do tênis. Eu morri com o imposto. O consumidor paga o imposto, é o imposto sobre o consumo. Então, eu não tenho essa preocupação de ir para o regime híbrido em função do crédito que eu vou dar para o meu cliente. Agora, se você tem relações B2B, é bom ficar atento. Então, isso, na verdade, no final das contas, para a margem do negócio, isso vai ser impactado. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Uma empresa de prestação de serviço de software, ela sofre algum impacto? Aonde ela precisa se preocupar com isso? É um dos casos meus. Tem um negócio que vende licenciamento do software. Ele precisa se preocupar com esse ajuste se eu estou no Simples. Sim. E eu tenho que ainda me preocupar em comunicar se eu tiver algum benefício no meu negócio para os meus clientes falar, ó, cara, você fechar comigo aqui, você ainda tem como ter crédito em tal item. É mais ou menos isso? Então ele tem uma preparação estratégica na empresa para poder se adaptar ali, Sim. conseguir aumentar a margem, mas ele também poderia ter benefícios em comunicar ao mercado ou para os clientes que ele ainda conseguiria gerar crédito usando ele. É isso, basicamente? Esse argumento comercial, a gente tem até trabalhado, a gente tem um framework para a adequação de reforma tributária, ele é mais abrangente, onde a gente coloca exatamente isso. Se o seu comercial entender um pouquinho de reforma tributária, ele pode se posicionar frente ao cliente e vender isso como, não necessariamente como um benefício, porque é uma questão legal, mas se eu não tenho a informação, Passa direto. passa direto. Então, assim, é salutar que você converse, né, nesse nível com o cliente, porque vai diferenciar.
Agora, no seu caso específico que você comentou da empresa de tecnologia, de SaaS, né? Uhum. A pergunta é, você vende B2B ou B2C? B2B, 99,99%. Tá, então, de cara, o seu cliente que consome o seu SaaS, ele vai querer se creditar do IBS, CBS da sua nota fiscal. Agora, eu sou do Simples Nacional, regime normal, né? Não fui para o regular. Eu não dou direito ao crédito para o meu cliente. Eu dou pelo valorzinho pequenininho que está dentro da cesta de impostos da DAS, tá? Tá. Existe um crédito, mas ele é muito pequenininho. O cliente não, ele quer o crédito full, né? Ele quer o crédito inteiro. Nesse caso, feito essa análise, falou, olha, majoritariamente é B2B, agora eu vou olhar para a minha cadeia de suprimento. O que eu consumo? Vamos dizer que, sei lá, 90% do seu custo seja mão de obra. Aí você tem um grande problema, porque mão de obra não gera crédito para fins de reforma tributária e já não gera hoje também, né, da Tá. forma que está. Uhum. Então, nesse cenário, você vai ter que, indo para o híbrido, recolher lá, por dizer, 28%, essa alíquota não está fechada ainda, ela virá Uhum. por lei, né? Mas estima-se aí algo em torno de 28%, você vai recolher 28%, vai dar o crédito para o seu cliente, mas você não vai recuperar nada Nada. porque a maioria é mão de obra. É mais ou menos como o crédito do INSS para Aí, algumas vezes que você faz a locação de mão de obra. aí sim você tem um grande risco de perder competitividade, Uhum. porque basicamente vai impactar a sua margem ou você vai ter que aumentar o seu preço de tal forma que para você seja nulo. Mas, de novo, de repente o seu vizinho do lado ali, o concorrente, ele não tem o mesmo problema que você, ele Uhum. consegue ter um preço mais Hoje competitivo. fez até uma análise tributária, trocou recurso de mão de obra por uma contratação de empresa de terceiro, também contaria? Tem empresas que estão fazendo isso aí. Tá, Tem imagino que empresas que estão fazendo talvez eu isso. terceirizar parte do que eu terceirizava do É, negócio como esse para poder conseguir. Além de como é que funciona a parte de infraestrutura, pagamento de data center, isso entra com crédito, você sabe? isso entra como crédito. Tudo que Tá, for. Porque assim, uma das grandes mudanças da reforma tributária é o creditamento pleno, né? tá. Ou seja, tudo dá direito a crédito, exceto aquilo que a legislação é específica em dizer, por exemplo, mão de obra. Tá. Né? Então, até então existia a questão da essencialidade. Isso é essencial para o seu negócio funcionar Uhum. ou não? Por exemplo, numa fábrica, a luz do escritório, isso não é processo produtivo, então não dá crédito. Tá, Vai passar a dar. Porque entendi. eu não quero mais ver a questão da essencialidade, é creditamento pleno. Então, sim, você vai ter crédito disso. Então, para SaaS seria uma grande sacada o cara olhar rápido para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Olhar para toda a cadeia de Tá. suprimentos para ver o que pode te gerar crédito. Agora, é aquilo, né? Se você consome numa relação B2B de alguém que está no simples e não foi para o regular, você não vai conseguir Não ter esse consegue crédito. isso. Tá. É um Esse é o trabalho em grande cadeia. lance. Tem que ser feito uma reestruturação e talvez uma ponta puxar Exato. os fornecedores dele. Ó, eu tô fazendo isso, eu preciso que você também faça. O que a reforma tributária faz, na verdade, é verticalizar toda essa cadeia de valor, né? Então a gente olha não só para o cliente agora, mas eu tenho que também olhar para a minha cadeia de suprimentos para ver essa questão do crédito, né? Tá, então, a definição de B2B para B2C é fundamental. Se é B2C, esquece, você não vai conseguir ter o crédito. Ele pode manter, eu não preciso olhar muito para isso, Sim. mas se ele fornece para B2B, ele tem essencialmente É, que. cada caso é um caso. Imagine a seguinte situação: você vende B2C, né? Você vende B2C e você, obviamente, seu cliente, como a gente disse aqui, não se acredita de nada, porque né, não contribuinte, não consumidor final. Mas a sua cadeia de suprimentos é totalmente B2B. Você tem uma margem pequena, vamos supor que seja uma pequena indústriazinha que vende para consumidor final. Tá. Você tem energia, você tem matéria-prima, você tem embalagem, você tem saco plástico, você tem uma série de coisas que você consome, que você poderia se acreditar e não se acredita por estar no simples. Então, de repente, a migração para o regime regular pode se dar pelos créditos que você pode tomar e não necessariamente pelo crédito que você vai gerar para o cliente. E como é que o cara consegue fazer isso? Você tem essa consultoria, é pela Unblocked que você faz essa análise, é Isso. um método, é um produto? O que na verdade ele precisa se preocupar, o quem ele contrata para poder analisar isso? Qual que é o. O que nós fizemos, né? Na linha de escalar, né? Na linha de Tá. poder agregar valor para esses pequenos e médios empresários que não têm condição de contratar uma consultoria mais boutique tradicional, a gente desenvolveu um produto que é uma modelagem de negócios, né? À luz da reforma tributária, e especificamente para o Simples Nacional. Então, a gente olha toda a cadeia de valor, a gente olha o regime atual dele, a gente olha para impactos econômicos, a gente olha para questões de creditamento, enfim, a gente faz uma grande anamnese ali, né?
uma avaliação geral para entender e levar ao conhecimento desse empresário qual seria a melhor opção. Fica onde está, vai para o regular, indo para o regular, qual que é o impacto no fluxo de caixa, na margem, no EBITDA, no valor da empresa. Então, a ideia desse produto, dessa solução que a gente construiu, é habilitar um melhor processo decisório para o empresário do Simples Nacional. Porque se tomar essa decisão às cegas, ou na intuição, ou apenas olhando para a alíquota do DAS, tem um risco muito grande de perder relevância no ano que vem. E eu vejo que, principalmente, o empreendedor ele vai atrás do contador, que muitas vezes não está antenado com a questão tributária, né? Ainda mais para esse tamanho de empresa. Quando o cara é pequeno ou médio, às vezes o contador nem é um cara que entende profundamente sobre finanças, sobre mercado, etc. E o que acontece? Na verdade, ele vai atrás de um contador, e o contador consegue ajudar, o contador vai atrás de você. Quem que é o seu potencial parceiro nesse negócio? É o cliente mesmo ou você vai ter que precisar conversar com o contador dele? Quem que é o seu ponto de conexão para esse tipo de... Eu tenho o benefício de ser mestre em contabilidade também, né? Tá. Então, eu sou contador de formação e mestrado em contabilidade. Então, a gente tem essa competência dentro de casa, né? Tá. A ideia é que a gente, como eu disse, a gente tenha um produto que seja escalável, né? Para atender mais de 15 milhões de CNPJs existem no Brasil, Tá. né? Uhum. E a ideia é que a gente provoque esse empresário para que ele nos muna de todas as informações que a gente precisa, sem que a gente tenha que conversar necessariamente com o contador. O contador, ele é sempre um bom recurso, né? Eu preciso falar isso porque o contador é uma classe muito importante para as empresas, né? O que acontece, em geral, é que como o volume de empresas do Simples é muito grande, e os escritórios eles atendem muitas empresas, eles atendem meio que numa linha de produção, de fechamento, emissão de guias e coisas mais Uhum. transacionais, eu diria assim. Aqui a gente está falando de uma decisão que é estratégica, a gente não está falando de uma decisão que é contábil, né, em que pese a gente tem que fazer modelagens, né, de receitas, de custos e despesas e tudo mais, de créditos, mas dentro de um modelo de negócio estratégico. Aí, em geral, foge um pouco das competências do contador, e tem contador de escritório que nem quer fazer isso, porque não é o core deles, né? Uhum. Então, aí que a gente entra e complementa, assim, de forma bastante relevante para o empresário, para que ele tome uma decisão muito mais refletida, né? Então, independente dele ter já um contador, você pode ser um cara que dá um aval sobre a decisão do contador. Quando ele foi lá e falou pra ele, não, cara, não se preocupa com isso não, fica do jeito que você tá aí e vai embora. Ele pode chegar pra você e falar, ó, faz uma análise aqui pra mim, vê qual que é a posição que você acredita que eu devo, qual que é a definição que eu preciso tomar. Se atua como um consultor até pra uma definição já que tem acontecido pelo contador, é isso? Você pode É. checar e validar se aquela é a melhor decisão tomada pelo contador. Porque eu vejo que isso às vezes é o papel do consultor, Sim. que o pequeno e médio não tem hoje, entendeu? Às vezes ele tem que estar confiando cegamente no contador e ele não tem nem como buscar uma segunda opinião para falar, putz, será que essa é a melhor solução para mim? Uhum. Então, talvez, pelo que eu entendi, você consegue ser um consultor para ele, Sim. também para uma definição que já foi dada para ele fazer um cheque de segurança, mais ou menos essa linha que você atua. E com a... Sem concorrer com o contador, eu digo. Sim, Uhum. absolutamente, sem nenhum Uhum. tipo de concorrência, porque o que a gente entrega não é contabilidade, não é isso. O que a gente entrega é uma modelagem de negócio que vai habilitar o empresário a tomar a decisão, lembrando, né, de 1º a 30 de setembro, todos os empresários do Simples Nacional precisam decidir entre ficar no Simples e migrar para o regime regular. Migro ou não migro para o regime regular? Vou pegar você como exemplo. Você é um empresário que Eu você tem uma decidi empresa no não Simples. mexer, esqueci. Virou todo jeito que eu tô lá, eu tava no Simples, agora é outubro. O que aconteceu? Mais ou menos. Você tem uma janela para retificar isso ainda esse ano, que vai até Tá. 30 de novembro, né? Mas Uhum. vamos, por hipótese, dizer que você não observou isso. Você simplesmente deixou a vida levar e chegou 1º de janeiro de 27. Você continuou no Simples Nacional do jeito que está. Tá. Você pode ter você vai correr um grande risco de o seu cliente olhar para você e falar, olha, preciso do crédito. Você falou que, olha, eu não posso dar porque eu não estou no regime regular. Por que você não foi para o regime regular? Porque eu não observei a questão da mudança. Perfeito. Então, para mim ficou caro, eu vou buscar uma opção que me dê o crédito porque eu preciso desse encontro de Esse contas, benefício. porque eu vou pagar mais imposto também, né, o seu cliente. Então, assim, o risco de você tornar o seu negócio não competitivo e irrelevante é muito grande. Por isso que a gente está trazendo, né, essa alternativa de, olha, vamos aqui estressar o seu modelo de gestão, o seu modelo de negócio, para te munir de informações estratégicas e ter um cheiro de falar, olha, legal, se eu for para esse caminho aqui, é mais ou menos assim que vai impactar, eu vou perder aqui, vou ganhar ali. É isso, é elevar o nível de consciência
do empresário do Simples Nacional para tomar uma decisão acertada e não simplesmente deixar a vida levar. E aqui entre nós, o que você acha? Esse movimento que foi feito pelo governo, ele tende a beneficiar ou foi um problema a mais? O que você acha que a pessoa tem que se preocupar? Não, realmente, ó, dá para você se dar bem se você prestar atenção ou não? De qualquer jeito, ficou ruim. Qual que é a sua visão sobre isso? Tá. Eu acho que nós vamos ter, assim, objetivamente, eu acho que no longo prazo deve melhorar. Tá. Né, porque vai simplificar, né, a gente vai ter menos obrigações acessórias, o custo de compliance tributário tende a ser menor do que é hoje. A gente tem, o mercado chama de manicômio tributário, né, são milhares de normas que a gente tem que observar, isso é ingerenciável. A reforma tributária ela vem para acabar com isso, né, para trazer alguma coisa mais uniforme. Por outro lado, a gente vai passar por um período de transição. E esse período de transição, ele vai de 2026, este ano, que é um ano de teste, esse ano é o ano de errar barato, sem grandes penalidades ou sem nenhuma penalidade, e vai até 2032. Então, nós temos 8 anos para conviver com os dois regimes. Entendi. Então, assim, para melhorar, vai piorar. É Tá. mais ou menos assim. Então, eu vou ter que continuar fazendo a gestão do ICMS, do ISS e do IBS da CBS, que são os impostos da reforma, durante 8 anos. E a transição ela vai sendo gradual, né? Vai diminuindo esses impostos legados, vamos chamar assim, e vai chegando os impostos novos, de forma que em 2033 a gente tenha somente os impostos da reforma tributária. Tá. E voltando naquele exemplo meu de, estou no Simples, não tomei a decisão, o meu fornecedor, meu cliente me chamou para conversar, vai mudar, eu ainda teria como voltar dentro desse regime? Normalmente eu posso fazer isso a qualquer momento. Não, você tem Ou então, agora só em 2028. Cheguei em 2027, lá tive um problema. na verdade, assim, né? Você tem então a opção de 1º a 30 de setembro, fazer essa opção. Você tem ainda em 2026, em novembro, a opção de retificar a decisão que você tomou em setembro, tá? Essa decisão tomada em setembro, ela vai ter efeito a partir de 1º de janeiro de 2027 até 30 de junho de 2027. Então, os próximos 6 meses do ano que vem, você não pode nada. mudar. Tá. Então, se você tomou a decisão errada, você provavelmente vai sangrar durante 6 meses. Em março de 2027, você vai ter a opção de novo para ajustar o segundo semestre. Perfeito, entendi. Entendeu? Então, lá em setembro de 27... Então, minimamente é uma decisão que vai me impactar no negócio por 6 meses. Exatamente. Metade do ano eu vou estar sofrendo se eu não tomar a decisão certa. É isso. Então, por isso a importância da gente elevar o nível de consciência do empresário através dessas modelagens todas. Não é simplesmente... isso é novo para o empresário do Simples. Essa opção de continuar ou não do Simples, historicamente se dava em janeiro. Todo ano você ia lá e fazia a opção. Acabou isso. Acabou isso. Então, a resolução é agora, desse mês de abril. Então, você vai fazer em setembro para os próximos 6 meses e 2 vezes no ano você vai ter a opção para o próximo semestre. Então, se tomar a decisão errada, sangra por 6 meses. É caro fazer isso, essa análise? Não estou falando só do seu serviço, mas isso impacta imediatamente em algum custo? Vou ter que trocar, hoje eu estou pagando X no Simples, já vou ter que começar a pagar mais? Como é que é essa movimentação financeira da empresa? Que impacto que ela pode causar para o empreendedor? Você fala em função de fazer esse estudo? Isso, de fazer o estudo e de cara, legal, fiz um estudo com o Robson, custou um valor X, eu tenho que já fazer algum pagamento a mais para o governo, não tenho pagamento, vai entrar normalmente com os impostos. O que isso causa num caixa de uma empresa, uma decisão antecipada e uma decisão errada? Decisão errada a gente acabou entendendo, mas... Sim. Tá bom, vou fazer. O que isso vai me custar? Vou ter que mexer na minha empresa? Como é que é? Não tem absolutamente nenhum impacto financeiro você fazer a opção. Tá. Obviamente que se você migrar para o híbrido, você tem que ter controles adicionais. Pensa que a partir do ano que vem migramos para o híbrido, a partir do ano que vem eu tenho que controlar os créditos dos meus fornecedores, coisa que eu não fazia até hoje. Perfeito. Provavelmente eu não tenho controles para isso. Provavelmente eu vou ter que olhar o meu sistema de informações e ver se ele está... habilitado a me ajudar nisso. Eu preciso talvez conversar com o meu contador e falar, olha, a contabilização disso é diferente. Então, sim, existem movimentos ali operacionais que habilitam esse processo para que seja feito de forma adequada, né? Tá. Isso pode, né, trazer algum custo adicional para a empresa, que é um custo de compliance, basicamente, né? Mas, assim, isso... E isso é o que você ajuda. Pelo que eu entendi, a sua decisão não é necessariamente vamos para o híbrido. A sua decisão pode ser, não, fica do jeito que você está. É isso. Com certeza. Exatamente. Então, não necessariamente, será que eu preciso ir? Não, mas mesmo que você não vá, é ideal você ter uma análise, um aval. Não, fica aqui
com segurança que você não precisa mexer. É isso. Você usou uma palavra-chave, Tá. segurança. Entendi. Então, assim, estou tomando a decisão de forma refletida, de forma consciente, madura, de continuar no simples. Tá. E aqui está a projeção dos meus resultados por essa decisão. Ótimo. Ou não, falou, olha, para nós aqui vale a pena migrar para o híbrido, né, ou para o regular, por conta, olha como é que está a projeção comparado com se a gente não for. Ou até mesmo, falou, olha, vale a pena não continuar no simples, vale a pena ir para o lucro real, para o lucro presumido. Então, essas duas decisões é que têm que ser tomadas agora em setembro. Se continua ou não no simples, continuando, se fica como está ou se vai para o regular. Tá. Aí eu tinha uma outra pergunta aqui, dos setores especificamente. Acho que a gente já começou, já resolveu esse ponto, né? Eu acho que principalmente para B2B. Aí me falou que você criou um método específico para isso. Isso. Credit, é isso? O que Isso. que ele compreende em quê? O credit é um acrônimo, né, que a gente usa ali para. Basicamente é o seguinte: nós vamos fazer, como eu disse, que é muito característico das nossas soluções, né? É fazer uma grande anamnese do negócio, né, de uma empresa do Simples Nacional, para entender se faz sentido ela migrar ou não. Então a gente olha toda a cadeia de valor, a gente olha toda a parte. De notas fiscais, de NCMs, de NBS, os códigos que eles usam para faturar, tudo isso está amarrado a tratativas específicas da reforma tributária. A gente olha para estimativa de impacto financeiro, enfim, tudo no sentido de apoiar o empresário a tomar a decisão no fim do dia. Então, o produto final disso é um relatório e uma modelagem financeira dizendo para ele, olha, de acordo com todas essas premissas que você nos passou do seu negócio, faz sentido você ficar do jeito que está ou ir para o regime regular do Simples Nacional. Eu entendo que talvez esse seja a principal decisão que ele tem que tomar esse ano, e aí vai ter que ter uma gestão operacional que você falou, se o software está adaptado, se os fornecedores, então você deve ter uma gestão lá na frente. Você ajuda também nesse pedaço para pelo menos falar, vai para o híbrido e ó, tá aqui ó, farol amarelo para você nesses pontos e vermelhos que você está usando o software tal. Então você consegue chegar nessa profundidade de olhar o que ele precisaria mudar? Tomando aquela decisão? Sim, junto com essa modelagem vem um relatório circunstanciado ali, né, bastante robusto, explicando cada premissa, porquê de cada decisão daquela, e também um rol de ações prioritárias que a gente sugere que o empresário tome. Então, como eu disse, né, olhar para o IRP, olhar aspectos ABC em relação aos créditos, conversar com o contador, estruturação de controles internos, enfim, aquilo que é crítico para garantir que ele esteja compliant, né, que ele esteja adequado ao que precisa estar, até para não receber nenhum tipo de multa, enfim, problemas com o fisco, a gente orienta. Então, isso está no relatório. Boas práticas, Cara, vamos dizer assim. achei genial. E de verdade, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha entendido com tanta profundidade. Legal, inclusive é até verdade. Quero te contratar. Como é que funciona isso? É rápido você implanta isso? Me fala um pouquinho sobre a dinâmica desse modelo. Legal. Como é que você operacionaliza isso na empresa? Tá, bom, a gente fez isso na plataforma, né? Então a gente tem muita tecnologia envolvida, então a gente tem a gente o cliente nos contrata, nós damos acesso à nossa plataforma a esse produto, ele vai percorrer ali uma jornada dentro do produto, que é super intuitiva, tem muito agilismo, aquela coisa toda, bem fatiadinho. A gente recebe toda essa base de informações e processa esse estudo dentro de casa, usando, né, ciência de dados, outras tecnologias, e devolve esse relatório, né, essa fundamentação toda para o empresário. O que a gente está querendo fazer também, aí um furo aqui, né, é criar ali uma ou duas sessões de mentoria para esse empresário, né, para tirar dúvidas, para trocar ideias, enfim, falar um pouquinho melhor sobre isso. Isso a gente vai incluir também nesse pacote. Porque eu acho que é importante uma tomada de decisão, pelo menos, você já até falou no começo, elevar o nível de consciência. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no começo desse podcast, eu sabia que é importante, mas eu não sabia, por exemplo, sobre os benefícios que isso pode trazer e muito menos sobre a competitividade que isso pode trazer e dos riscos. Então, eu acho que esse talvez seja um principal ponto que para o empreendedor, ele tá com tanta coisa na cabeça que se você não deixar claro para ele os riscos, ele simplesmente vai ver você falando que você presta serviço e vai passar. Então, eu acho que
talvez seja um primeiro contato meu, esse como eu tive aqui, essencial para pelo menos entender, cara, esse negócio aqui, alguém, se eu não tô olhando, alguém do meu time vai ter que olhar com um pouco mais de dedicação. E você pretende fazer como isso? Você pretende colocar isso no mercado, tipo, um baixo custo pro cara entrar? Você tem já alguma coisa que a gente possa comunicar pro público pessoal? Como é que você vê isso? Sim, Porque aqui a gente é muito prático, tá? sim, eu sei. Podcast. A gente costuma falar, meu, quanto custa, É, como é que o cara acessa, porque no final das contas as pessoas querem entender o claro. próximo passo, né? Então, isso eu queria entender um pouco mais. Não, sim, a gente está assim, nos finalmente, né, toda a parte de lançamento, né, disso, deve fazer isso nos próximos dias. A gente vai lançar todo esse estudo, esse relatório, essas mentorias, ao valor de R$ 997, Legal. que é um valor super subsidiado. A ideia é que a gente realmente possa entrar nas empresas do Simples, né, dar esse acesso para essas empresas do Simples de algo que é caro, né? Você fala de modelagem financeira, é muito caro. E a ideia é que a gente Genial, vá para o Brasil inteiro com essa solução aí. genial. E isso eu posso ou contratar direto na minha empresa, eu posso chamar também alguém do meu time e falar, cara, olha isso daqui, contrata por ele. Não Sim, precisa eu tocar. Mas mesmo assim, pelo que eu entendi, é uma coisa mais rápida, né? Eu consigo sentar ali um dia e gastar meu tempo para encher algumas coisas e sair com a exatamente. informação depois. A ideia é que a plataforma, Bem self-service, vai, vamos colocar assim. exatamente, exatamente. Você tem ali fases e etapas que você vai ter que ir consumindo, né? E o processo de transformação vai acontecendo ao longo dessa jornadinha. Ao final, Perfeito. a gente recebeu tudo que a gente precisa para poder processar tudo isso e te devolver o relatório. E que não é só um relatório, né? Isso é importante, né? O relatório é a materialização do estudo que a gente vai fazer, mas na verdade a gente está olhando de uma forma muito profunda o modelo de negócio, né, da companhia, né? Então, E agora, eu entendi o modelo, inclusive esse modelo self-service, ele é um modelo muito usado nos Estados Unidos, né? sim, Do self-made lá, o cara se vira com tudo, ele entra, preenche isso. exato. No Brasil, o pessoal ainda tá meio acostumado com depender do contador, esperar alguma coisa. Você trouxe isso da sua formação, me conta um pouquinho, por que você deu esse estalo de transformar alguma coisa que talvez seja complexo, de consultoria, em uma coisa mais self-service, que seja disponível para todo mundo? Por que você pensou nesse modelo em si? Legal. Uma coisa que você viu lá, ou vivenciou isso? Qual que foi a virada aí? Eu vivenciei muito isso, né? Eu tive a oportunidade, né, antes desse estudo, desse período de estudo, de ser controller, né? Eu fui executivo nos Estados Unidos, então eu passei 2 anos nos Estados Unidos como executivo de finanças. Então eu vivenciei isso que você falou e é real, né? O americano ele é muito sagaz nesse sentido. E lá em Kellogg, eu tive um professor, eu costumo dizer que é um cara fora da curva, um indiano chamado Mohan Sani, e ele começou a introduzir esse conceito do produtização de serviço. Então, basicamente assim, cara, como é que eu digitalizo a cabeça do Daniel? Não faz sentido para mim. Eu, numa formação super cartesiana, finanças, contabilidade, e a gente ficou 1 ano estudando esse negócio com esse indiano. E eu entendi isso, né? Então eu saquei como produtizar serviço. E falei, "Putz, é uma puta sacada, porque tem muita empresa que precisa disso e não pode ter acesso a isso. Uhum, E aí entrou a questão da nova economia, né? uhum, Nova economia é a economia do acesso. tá. Então eu falei, putz, como é que eu posso causar essa disrupção no mercado de consultoria? Tanto é que a nossa missão, né, a missão da Unblocked é democratizar o acesso a serviços consultivos de alto valor agregado a toda e qualquer empresa. Então, a gente consegue isso através de tecnologia e um modelo de negócio que seja custo efetivo, como esse, por Uhum. exemplo, que a gente está lançando agora. Tá. E aí você falou que você tem uma empresa de análise de dados, é isso? O que que você Isso. consegue. O que que eu imagino? Que na verdade, quando você tem acesso a essas informações, você consegue fazer muito mais pelo empreendedor, porque não só tomar a decisão de tipo, vai para o simples, ou fica no simples, ou muda para híbrido. Você consegue pegar com essa massa de dados inicial, entregar mais algum outro valor? O que que ele consegue extrair para a empresa dele? Porque imagino que você vai estar pegando informações extremamente relevantes, que talvez o 997 que você está cobrando seja ínfimo mais ainda, porque além dele tomar essa decisão, ajude ele na organização corporativa, na empresa dele. O que que mais Sim. nesse valor ele consegue levar nesse pacote, para eu entender no geral? O que a gente, assim, eu sou sócio da Smartrix, né? A Smartrix é uma empresa de ciência de dados, tecnologia, dashboards de BI, fica lá em BH, tenho 2 sócios, o Alexandre e o Ricardo, pessoas incríveis, e a gente conectou essas duas plataformas, né? A minha plataforma consultiva com a plataforma da Smartrix, e a gente captura, né, com ciência de dados, tudo isso aí. O que eu penso que a gente poderia criar, né? E poderia não, nós vamos criar, né? E de uma forma muito orgânica, muito natural. São estatísticas. Então, imagine que a gente percorremos, sei lá, 15 mil empresas do Simples Nacional de diversos segmentos, de tamanhos diferentes. A gente pode
através desses dados, criar dashboards de BI e dizer, olha, Daniel, a tua empresa, que é do setor X, comparada com essas 480 empresas que também é do seu setor, se comporta Uhum. dessa forma perante a média das empresas Entendi. aqui. Isso é Então, fantástico. isso é uma informação super útil, porque, obviamente, a gente vai... Benchmark de baixo custo, vai. Vamos por assim. Você não tem que pagar É, ninguém para fazer, você vai ter acesso a ele. praticamente, isso então para planejamento estratégico, para posicionamento de mercado. Então, olha, da região de sul, sudeste está assim, norte e nordeste é assado. Obviamente, preservando, né, os dados das empresas, né, uma estatística geral, Uhum, mas te dizendo, olha, você se posiciona aqui dentro dessa galera toda. Abre o olho. Ou, olha, você está super bem. uhum, Enfim, acho que isso é um valor agregado que a gente, com o tempo, né, aumentando essa base de dados, porque a gente precisa ter relevância estatística, né, para que faça uhum. sentido, a gente consegue entregar isso como um valor agregado, com certeza. Tá. E a gente fala aqui basicamente com donos de negócio. E fico muito feliz por você ser dono de negócio, né? Não só esse negócio de consultoria, mas também um negócio de De- Big Data. Então você já tem uma sim, jornada. sim. E quando a gente fala de dono, não é para dono, eu acho que tem muitas coisas que às vezes precisam ser claras para o dono. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os donos de negócio, o quanto isso pode afetar o negócio dele se ele não se preocupar consolida o que a gente falou aqui. Por que Uhum, você acha que ele deveria ir atrás disso? tá. Quais foram as coisas que você já viu na sua jornada acontecer, ou talvez não com esse modelo da reforma tributária, mas um esquecimento ou uma inadimplência, alguma coisa que ele deixou de lado de não fazer, pode causar para a empresa dele. Dá um alerta aí, joga um sinal vermelho. Legal. Eu penso assim, Daniel, o empresário em geral, né, o pequeno, médio empresário em especial, ele sofre de uma síndrome que a gente chama do síndrome do topo da pirâmide. Ou seja, ele está no topo. Acima dele não existe ninguém. Então, muitas vezes, esse empresário, ele precisa tomar decisões que ele não tem competência para tomar. Muitas vezes ele é um excelente engenheiro que abriu um negócio super bem sucedido e tem que tomar uma decisão de tributário. E às vezes liga o contador, às vezes não liga, liga, o cara não atende, mas ele tem que tomar decisão. É agora, ó. O vencimento é hoje, faço ou não faço? Ele tem que tomar. Isso é um grande risco, porque não tem como você dominar todas as competências de um negócio, né? Então, o que eu diria de mensagem para esse empresário é: eleve o seu nível de consciência em relação ao seu próprio negócio. Entenda e peça ajuda para isso. Esse nosso produto, por exemplo, o Enterprise Pro, que olha esses 60 aspectos do negócio, tem esse objetivo. É dizer, é elevar, mostrar para o empresário que ele tem, né, algumas vulnerabilidades aqui que ele nem sabe que tem. A gente pegou, por exemplo, Daniel, interessante, casos assim, de quando a gente olha a marca, eu olho, por exemplo, algo simples, que é o registro da Registro. marca no INPI. E tem cliente nosso que há 18, 20, 25 anos de empresa que nunca pensou em registrar a marca. Então, olha o passivo oculto que existe aí, né? E se ninguém disser isso para o empresário, ele nunca vai se atentar. Então, Uhum. esse é o objetivo desse grande, né, produto nosso aí, que é o Enterprise Pro, que é levar ao conhecimento do empresário as vulnerabilidades dele, que ele tem, para que ele eleve o nível de consciência. Acho que essa é a mensagem principal. Não queira dominar o mundo, né? Peça ajuda, existem fórmulas para isso, né? É, mas não deixe passar, porque realmente tem muito risco aí, né? Que legal. Nossa, adorei a conversa. Foi boa. Técnica, mas também muito animadora, né, do ponto de vista de que não é sempre que o governo traz alguma coisa ruim, mas alguma coisa que exige um trabalho pra gente lá na frente conseguir Sem conquistar dúvida. algumas coisas. Então acho que isso faz super sentido. E Robson, fala um pouquinho da Unblocked. Agora é hora de fazer um jabá. A gente já falou muita coisa, mas fala um pouquinho o que que você faz, como é que te contrata, Legal. um site, como é que chega até você aí. Legal, nós temos vários conteúdos, né, no nosso site, www.unblocked.com.br, deve ter o A gente nome, vai colocar em nome algum em inglês, mas lugar. deve ter em algum lugar aqui. Temos nosso Instagram também, eu faço bastante conteúdo útil, né, para o empresário, para o empreendedorismo no Instagram, @RobsonMartinsBessa. E para nos contratar é só nos mandar uma mensagem, a gente tem, enfim, várias formas de entrar em contato, tem vários produtos, podemos, enfim, fazer apresentações, enviar materiais, landing pages, enfim, tem uma série de canais ali. Basicamente, a gente atua, como eu disse, né, em 4 pilares, que é finanças, governança, estratégia e capital humano, né, de uma forma que é uma grande simbiose, né, então as coisas se entrelaçam no meio do caminho, e a gente faz isso tudo através de tecnologia, no modelo de assinatura, a gente está falando aí de um ticket médio na casa ali de R$ 2.500, R$ 3.000, e depende, né, de algumas questões, mas é para ser custo efetivo, né? Eu não falo que é barato,
porque a gente entrega muita coisa, é custo efetivo. E a gente consegue isso por conta da tecnologia, né, do conhecimento que eu trouxe, né, para esse negócio e o modelo de negócio que é a assinatura, né? Muito bom. Robson, eu vou dar uma quebrada de gelo aqui. Você fez curso fora do Brasil, etc. Conta uma história de empreendedorismo divertida que você tenha tido. Tem alguma para falar aí? Divertida. Algum cenário na sua jornada de empreendedor? Alguma situação? Não precisa falar nome, não precisa falar empresa, mas algum cenário que tenha passado por você e que você acha que faz sentido compartilhar com a gente aqui. Ou até mesmo um apuro, questão financeira, acho que é legal compartilhar. Teve bastante coisa, viu? Assim, infelizmente, né, a gente acaba se deparando com muita situação difícil, porque eu falo assim, eu sou quase que como um médico, né? Muita gente procura o médico quando está doente já, quando está com sintomas, né? Então a gente acaba tratando, né, as empresas, os empresários, quando eles têm algum sintoma nesse sentido, né? Eu vou dizer para você o seguinte, que a gente conseguiu muito êxito, né, em apoiar esses empresários, né? Muito empresário que estava a ponto de desistir, desesperado, não saber o que fazer. Então a gente consegue transformar a vida dessa pessoa. Acho que isso é muito gratificante para nós, né? Uhum. É um pouco de psicologia, um pouco de... Já chegou o cara desesperadão, Robson, cara, Muitos. me ajuda aqui que não sei nem para onde que eu vou. Muito, Pra onde eu vou? tem cliente que chega com auto de infração para responder daqui uma semana e não sabe o que fazer, a gente pega, ajuda, enfim. Geralmente não são coisas muito engraçadas. Não é engraçado, né? Deve ter alguma coisa engraçada no meio do caminho que eu não estou lembrando agora, mas assim, esse propósito é muito legal, né? A gente observa isso e tem vários testemunhos, depoimentos no meu Instagram que fala disso, traz Eu isso, vi né? alguns lá no seu Instagram, eu dei uma olhada no evento que você fez também. Isso é combustível, né, para a alma, né? Obviamente tem a questão do negócio, a gente, né, também somos empresa, vivemos de lucro, mas isso é de verdade, assim, acaba sendo secundário perto daquilo que a gente pode impactar realmente o empresário e as famílias que ali estão também, enfim. Eu gosto de trazer sempre essa questão aí de propósito. Muito bom, excelente, adorei o papo, foi fantástico. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente assistindo, aprendendo um pouco sobre esse tema que muitas vezes a gente deixa de lado, né, embaixo do tapete. Ah, não, meu contador veio, alguém veio, acaba deixando para a última hora. Mas eu vejo que cada vez mais empreendedor no Brasil tem que elevar o nível de consciência, né, porque as coisas estão acontecendo cada vez mais rápida, competitividade acirrada o tempo todo, inteligência artificial vindo como uma avalanche, mudando. Muito. Então, quem não eleva o nível de consciência e também não vai buscar conhecimento, hoje está muito difícil empreender no Brasil, né? Isso que vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Com certeza vai ficar para trás, é questão de tempo. Perfeito. Robson, obrigado do papo. Valeu. Foi excelente. Quer deixar uma mensagem aqui, alguma coisa? Quer falar com alguém? Bom, manda um oi. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão comigo, né? Meus sócios, eu participo de algumas empresas, né? A doutora Mariana Cardoso Martins, não pôde estar aqui hoje para falar, mas é uma pessoa incrível, a gente tem feito muita coisa junto. O Ricardo, o Alexandre lá da Smartworks, fica em BH, o pessoal de Cuiabá, da Agile também, que é outra empresa de tecnologia, enfim. E, obviamente, para minha família que está sempre me apoiando, minha esposa e meus filhos, que eu amo muito. Muitos filhos? Como é que você tem? 1, 2? Só 3. Lá 3? tem para todo tipo de gosto. Então tá bom. Muito bom. Obrigado, viu, Robson? Até a próxima. Valeu, pessoal.